Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você, meu querido amigo, minha querida amiga que está aqui conosco, onde juntos estaremos estudando o livro dos Salmos. E hoje eu convido você a estar comigo estudando o Salmo de número 1. E eu queria fazer, através deste texto de Salmos, uma pergunta para você. Como andam os caminhos do seu coração? Sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje, na nossa série sobre vida e espiritualidade, baseada no livro de Salmos. Eu convido você, se você tiver uma Bíblia próxima de você, a abri-la no Salmo de número 1. O Salmo de número 1 diz o seguinte: Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, porém, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto no devido tempo, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Não é assim com os ímpios, pois eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O primeiro salmo, ele faz um papel muito importante, assim como todo o texto, o capítulo inicial de introdução de quaisquer livros. Ele dá a porta de entrada e a orientação para a leitura dos próximos textos e dos próximos capítulos que virão. É assim também no livro dos Salmos. O Salmo de número 1, ele é um portal de entrada para todos os outros demais salmos e ele busca mostrar a nós um padrão ideal de leitor e mostra aquele que, ao ler, rejeita um padrão incorreto de leitor. É a figura do justo e a figura do ímpio. Uma coisa que você vai perceber se você for ler e estudar o livro dos Salmos é que este livro usa muito a figura do paralelismo. Isto é, a forma como a poesia do texto é desenvolvida, ele normalmente não foca nas rimas e nas métricas. Até porque há tradução e a tradução às vezes torna a rima e a métrica difícil de ser percebida. Mas uma estrutura clássica do texto dos Salmos é a figura do paralelismo, isto é, você tem duas figuras que caminham lado a lado ao longo do texto. Aqui, no Salmo 1, você tem a figura do justo e a figura do ímpio. Cada um deles tem características em comum, características diferentes, resultados em comum, resultados diferentes, dependendo do salmo. No Salmo de número 1, o paralelismo é de contraste, ou seja, o justo ele segue um caminho, o ímpio ele segue um outro caminho. E eles terão resultados diferentes. E aí a gente começa pegando o Salmo 1, estudando as características do justo. Então eu queria convidar você, se você tiver uma Bíblia próximo de você, a estar comigo, estudando nesse primeiro momento as características do justo. Observe aí quais são as características daquele que a Bíblia considera como justo. Perceba, não é o fazer estas coisas que torna uma pessoa justa aos olhos de Deus, mas o fazer ou o não fazer das práticas mencionadas mostra se a pessoa verdadeiramente é ou não justa aos olhos de Deus. Então a primeira coisa que ele nota é que o justo ele é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, a ideia aqui é de plenitude, alguém cheio de satisfação, alguém cuja vida vale a pena ser vivida. E bem-aventurado é este homem, esta mulher. E ele tem algumas características, coisas que ela não faz e coisas que ela faz. O que ela não faz? Verso 2 e verso 1, ela não anda no conselho dos ímpios, ela não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. O que isso quer dizer? A ideia é de que essa pessoa é alguém que não tem sua vida, os seus princípios, os seus valores, a forma como caminha na vida segundo o conselho de pessoas que rejeitam a Deus. Antes, porém, ela faz algo mais importante, algo prioritário, algo que é mais importante do que qualquer coisa, que é ter prazer na lei do Senhor.
Isso é interessante, porque ele podia dizer, é alguém que lê a lei do Senhor, ou alguém que aplica a lei do Senhor. Mas ele faz diferente, o texto diz, tem prazer na lei do Senhor. O que isso significa? Significa que o ouvir, o obedecer, o aprender dos mandamentos do Senhor não é um fardo, não é uma obrigação, não é um peso na vida daquele que verdadeiramente ama a Cristo, que serve a Deus. E não apenas isso, ele não apenas tem prazer na lei do Senhor, nas coisas de Deus, nos princípios daquilo que Deus tem para ele, mas ele medita de dia e de noite. A ideia aqui do texto de lei do Senhor tem a ver com toda a Escritura. No tempo que o texto foi escrito, tem a ver com o Antigo Testamento. E agora, para nós, leitores desse momento, tem a ver com toda a Escritura, o Antigo e o Novo Testamento. A ideia do meditar aqui não tem a ver com a lógica oriental, onde você fecha os olhos e fala, não é isso. A ideia do texto bíblico de meditar é você pegar uma porção da Bíblia e analisá-la, pensar, aplicar ela na sua vida, se perguntar se você tem seguido ou não isso, tomar as decisões que você precisa tomar e agir a partir daquilo que a Escritura diz. Esse princípio está em todo o texto bíblico. Eu quero destacar apenas 2 textos adicionais por uma questão de tempo. O primeiro é de Josué 1:8. Deus chega para Josué e diz, Josué, ser forte e corajoso, não tenha medo, porque eu te enviei, apenas faça isso. O quê? Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Se você for observar a vida de Josué, lendo no livro de Josué, você vai ver que ele era um guerreiro muito ocupado, ele era capitão, ele era líder, ele precisava conversar com as pessoas, agir com a tropa. Nesse sentido, o que significa o meditar? Não é ficar o dia todo apenas lendo as Escrituras, embora se você puder fazer isso, faça, porque é ótimo. Mas mais do que isso, é tornar a palavra de Deus real na vida real da pessoa. Essa é a ideia do meditar. É a ideia que também está no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, quando um pai é orientado a falar com seu filho acerca da lei do Senhor, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar. O que significa? Ao longo de todo o dia, Deus faz a diferença na vida dessa pessoa. Essa é a característica de um justo. Isso gera um resultado, isso gera uma característica de vida, que está no verso de número 3. Qual é o resultado de alguém que tem prazer na lei do Senhor? Ele vai dizer, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. É interessante como, na linguagem poética dos Salmos, Deus permite que o autor use as figuras locais para gerar um maior entendimento. Essa é uma característica interessante quando a gente estuda o livro dos Salmos. Ele normalmente evoca figuras, imagens. Para quê? Para que você possa memorizar mais rapidamente o texto bíblico. É importante lembrar que naquele contexto não havia a Bíblia organizada como a gente tem. A leitura do texto bíblico era mais dificultada. Então, muitos dos textos eram falados e as pessoas decoravam. Uma forma de fazer isso é através da criação de imagens. Por isso ele vai dizer, o justo é como uma árvore, para que você pudesse pensar. Ainda lembrar que Deus é criador da natureza. Lembrar ainda que ao olhar a figura da árvore, imaginar a figura da árvore, o ensino consegue ser mais claro, mais preciso. Então é isso que o autor faz. E ele vai dizer, olha, o justo é como uma árvore. Mas não é qualquer árvore. É uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Isto é, pense na figura de uma bela árvore próxima de um rio, próxima de um leito de um rio, onde as águas continuam fluindo o tempo todo. A ideia é de que o justo é alguém que vai receber suprimento contínuo do Senhor, suprimento emocional, suprimento espiritual. Por quê? Porque vem do Senhor e da lei do Senhor o alimento que a gente precisa e que o justo precisa. É importante lembrar que naquele contexto, a ideia de água corrente, água fresca, água viva, por assim dizer, é incomum. Naquele tempo, no contexto de Israel, a maior parte do local era desértico.
Portanto, as pessoas elas estavam em um ambiente onde a água era represada, onde a água normalmente vinha em baldes ou vindo de um poço. A ideia de uma água corrente, fresca, cristalina, não é normal. E é essa vida bela que o texto propõe. Igualmente, ele vai dizer que o justo é aquele que no devido tempo dá o seu fruto. Inclusive em tempos de crise. Porque numa árvore você não dá fruto o tempo todo, mas no tempo certo você dá fruto. E suas folhas não caem. Isto é, as folhas permanecem firmes porque elas continuam recebendo suprimento, nutrientes. Mesmo que o ambiente ao redor seja um ambiente ruim, mesmo que o ambiente ao redor prejudique a árvore, por assim dizer. Essa é a ideia de alguém que é um justo. E o texto vai dizer algo muito interessante, e é muito desafiador para a gente, que diz o seguinte: e tudo o que fizer prosperará. E aí a gente se pergunta, como assim? Porque se você é um cristão verdadeiramente, você sabe que há momentos complexos na vida de um cristão. Então, como é que tudo que prospera, tudo que nós fazemos prospera? Bom, a gente precisa lembrar da figura. É como uma árvore. E o que é prosperidade para uma árvore? É ser útil, é ser produtivo, é cumprir a missão que Deus lhe deu, que é dar sombra, dar abrigo, dar proteção, dar cuidado. Isso significa que aquele que é justo, mesmo em tempos de dor, mesmo em tempos de sofrimento, ele continua sendo útil e abençoador na vida das pessoas e honrando a Deus. Isso vale para você que tem uma doença que tem limitado a sua vida. Ou ainda você que é idoso e que lamenta não ter mais tantas oportunidades de vida para servir mais ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 90 que aquele que é idoso, mas que serve ao Senhor, ele continuará dando frutos até o final da sua vida. E essa é uma grande bênção que aquele que segue ao Senhor produz e recebe do Senhor. Um fruto perene. E mais ainda, o Senhor conhece o caminho do justo. O verso de número 6 vai dizer isso. Deus conhece o caminho daquele que o ama. Deus conhece o caminho daquele que o serve. Só que existe essa primeira maravilhosa figura, a figura do justo. Mas existe a figura do ímpio. A figura de alguém que rejeita a palavra de Deus. A ideia aqui é de alguém que rejeita tudo aquilo que é falado acerca de Deus nos Salmos. Mas também é aquele que rejeita a palavra de Deus em todo o seu escopo. E o que isso significa? O texto nos dá as características do ímpio. É aquele que anda segundo o conselho dos ímpios. É aquele que se detém no caminho dos pecadores. É aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. Isto é aquele cuja vida é real, a vida que ele verdadeiramente vive. Não aquela que ele diz que vive, mas a vida real. Ela é marcada pela indiferença a Deus, pela rejeição a Deus, pela rejeição à palavra, aos princípios, aos valores de Deus na sua vida. E por que isso é importante? Porque aquele que vive seguindo os valores que rejeitam a Deus, haverá de receber na sua vida o fruto disso. E o texto vai deixar claro. Isso é importante também para nos lembrar, porque é possível que alguém seja membro de uma igreja, seja até um líder de uma igreja e seja um ímpio aos olhos de Deus. Porque alguém que diz, eu sirvo ao Senhor, mas a sua vida real, os seus relacionamentos, a forma como ele se relaciona, mostram que Deus não é referência na sua vida. Deus não faz parte da sua história, do seu cotidiano, da sua vida real. E qual é o resultado de alguém que rejeita a Cristo? Qual é o resultado daquele que rejeita a palavra de Deus e se deixa levar pela corrente desse mundo? O texto vai dizer, verso de número 4, ele vai dizer que os ímpios não são assim, não são como o justo. Os ímpios não têm essa plenitude de vida como o justo possui. E quando eu digo plenitude de vida aqui, eu não estou falando a bens materiais. Eu não estou falando em coisas que nós consideramos como sucesso nesta terra, mas sim como a plenitude de vida apesar das circunstâncias. O ímpio não é assim. O verso 4 vai dizer, ele é como a palha que o vento dispersa, ou em algumas versões, como a moinha
uma palha, algo que não tem muito valor, que não tem muita consistência, que não tem permanência. É algo que qualquer situaçãozinha, qualquer ventinho bate e leva. Assim é aquele que não deposita sua fé em Deus. Ele é alguém que, ainda que pareça muito bem, irá falhar. E é isso que o texto vai dizer no verso de número 5. Ele vai dizer que os ímpios não prevalecerão no dia do juízo, e nem na congregação dos justos. Por que isso significa? Porque às vezes a gente tem a impressão de que vale a pena rejeitar a Deus. Se você olhar o livro dos Salmos, você vai ver várias vezes aqueles que rejeitam a Deus vivendo aparentemente muito bem. E esse, inclusive, é uma luta do salmista. Ele diz, meu Deus, como é que isso é possível? E aí um texto muito interessante que fala sobre isso, Salmo 73, 17. Ele vai dizer, aí eu lembrei o fim deles. O fim daqueles que rejeitam Deus e aparentemente estão muito bem. Eles não prevalecerão perante Deus. A vida deles mostra que eles escolherão um resultado amargo. E a Bíblia vai dizer que o caminho dos ímpios perecerá. A ideia é que, ainda que pareçam muito bem, haverá um momento que a realidade vai se impor, que a vida vai se impor. E eles vão ver nas suas próprias vidas que o caminho de rejeição a Deus leva à destruição. A questão é, nós vimos o caminho dos justos, nós vimos o caminho dos ímpios de acordo com o que o Salmo 1 diz. Como é que a gente aplica isso na nossa vida? Como tornar prático o ensino do Salmo 1 nas nossas vidas, nos caminhos das nossas vidas hoje? É isso que a gente vai ver nos próximos momentos. A primeira coisa que a gente precisa pensar para aplicar o Salmo 1 na nossa vida é reconhecer que ele é muito conhecido. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, se você for um cristão já de longo tempo, você provavelmente já ouviu vários estudos e mensagens sobre o Salmo 1. E um desafio é de, bom, isso eu já sei, e não deixar que Deus fale coisas a você através de um texto já conhecido. É importante sempre lembrar que todo o texto da Bíblia ele nos ajuda a sermos orientados, corrigidos, encorajados, consolados, recebermos preparação para o futuro, auxiliar outras pessoas. Então, o primeiro passo para a gente aprender no livro dos Salmos, e no Salmo 1 especificadamente, é aprender a ter um coração ensinável e humilde, para entender que nós precisamos aprender mais do Senhor. Esse é o primeiro ponto, o primeiro passo, para a gente melhor entender esse texto. O segundo ponto é lembrar e pedir e deixar que Deus fale com quem você é e não com quem você gostaria que você fosse. Deixar que Deus fale com quem você é de verdade e não com quem você gostaria que você fosse. Se a gente pensar nesse ambiente, no mundo do Instagram, no mundo das redes sociais, a gente vai ver que as pessoas criam imagens de si mesmo, personas, idealizações. E, infelizmente, essas idealizações, às vezes, elas levam para a vida cotidiana. Só que Deus não se relaciona com personagens. Deus se relaciona com pessoas reais, com dores reais, com dificuldades reais. Quando a gente lê um texto como esse, é importante que a gente pense e observe que talvez você e eu possamos estar não reconhecendo que precisamos alterar determinadas etapas da nossa vida, situações da nossa vida. Então é importante que, não apenas no Salmo 1, mas em todo o livro dos Salmos, que a gente reconheça que nós precisamos que Deus fale conosco como nós somos de verdade. Isso porque, especialmente quando a gente pensa em textos muito conhecidos, nós naturalmente temos uma inclinação em achar que determinadas aplicações são para a gente, quando na verdade não são. Por exemplo, se você conhece a história de José, a mulher de Potifar e Potifar, nossa tendência quando a gente lê, estuda, eventualmente dá aula, prega, é falar para as pessoas como se elas fossem o José e que elas estão submetidas a uma tentação e que elas devem dizer sim para Deus e não à tentação. Mas quem garante que você, nesse caso, é o José?
Você pode estar sendo a mulher de Potifar que está provocando as pessoas. Talvez não a imoralidade, mas a violência, uma picuinha ou alguma coisa assim. Talvez você seja o Potifar, que não ouviu os dois lados e já tomou uma decisão. Então, a ideia do texto bíblico é deixar que ele fale com a gente como nós estamos de verdade. Esse é o segundo ponto que a gente precisa pensar. A terceira coisa é que nós precisamos, ao ler os Salmos e toda a Escritura, a focarmos nos nossos corações e não nos nossos comportamentos. Não é à toa a pergunta que eu fiz no início do vídeo. Como anda o caminho do seu coração? Como andam os caminhos do seu coração? Por quê? Porque a aplicação clássica do Salmo 1 é a seguinte, olha, cuidado com as más influências, não ande com pessoas que ofendem a Deus e leia a Bíblia. Ok? Essa é uma aplicação. Mas se você der um passo anterior e ler o texto com calma, você vai ver que ele tem um ponto muito interessante, que é no verso 2. Ele vai dizer que o justo, ele não apenas não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele diz, antes, porém, tem o seu prazer na lei do Senhor. E essa é uma pergunta, porque talvez você seja um membro de uma igreja há muito tempo, mas há muito tempo você já não tem mais prazer na lei do Senhor, prazer nos mandamentos de Deus, prazer em ler a Bíblia, prazer em servir ao Senhor. Talvez você continue servindo ao Senhor, você continue lendo a Bíblia ou participando das atividades, mas tem encarado isso como um fardo, um peso, uma obrigação, algo pesadíssimo que você precisa fazer. Por quê? A gente precisa pensar antes. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que muitas vezes somos atraídos pelo que é errado? Por que eu não tenho mais interesse nas coisas de Deus? Por que quando eu converso com pessoas que falam muito acerca de Deus e de Cristo, eu me sinto entediado? Nós precisamos focar no coração, porque é com o coração transformado que nós temos mudanças verdadeiras de comportamento. Porque quando focamos apenas, em primeiro lugar, no comportamento, nós podemos até melhorar o nosso comportamento no primeiro momento, mas no longo prazo nós vamos voltar para as velhas práticas. Ou, mesmo que eu tenha um comportamento considerado aceitável, o meu coração estará longe de Deus. E o próprio texto bíblico vai dizer, Jesus falando em Mateus capítulo 15, e em outros textos do Novo Testamento, Mateus 23, Isaías, meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É possível ser membro da igreja e ser um ímpio, como no texto. Porque talvez a ideia de Deus seja apenas uma ideia religiosa. Mas no dia a dia, quem determina para você como andam os seus relacionamentos, como você escolhe namorado, como você escolhe parceiro romântico, como você tem relacionamentos de amizade, como você resolve suas questões de negócio, quem decide não é Deus. Deus não faz diferença nenhuma. Faça algumas perguntas para você mesmo. Como é que andam os seus processos de decisão? Pense nas últimas decisões que você teve que tomar. Quantas delas honraram a Deus? Olhe o seu celular, observe as conversas, as fotos, os vídeos, tudo que você vê e recebe no seu celular. Você pode dizer que Deus está nessas suas conversas e nas suas fotos e nas fotos que você recebe, nos vídeos que você tem, nos aplicativos que você usa? Observe como você se relaciona com as pessoas. Esse é um ponto decisivo para uma real mudança de vida. Nós precisamos focar nos nossos corações e pedir que Deus trabalhe nos nossos corações. Isso significa que talvez você seja membro de uma igreja há muito tempo, mas você está guardando raiva, mágoa, rancor, amargura dentro do coração. E você pode dizer para as pessoas que está tudo bem, mas lá dentro você sabe que não está. E o Salmo 1 mostra isso, ele vai dizer, olha, o justo é alguém que tem prazer na lei do Senhor, na lei medita de dia e de noite, e isso muda a nossa vida. Isso gera crescimento, isso gera permanência, isso gera estabilidade. Isso permite que a gente, mesmo em tempos de crise, permaneça firme. Esse é o terceiro ponto. Foque no seu coração, faça perguntas a você mesmo.
pergunte-se a si mesmo como você está à luz daquilo que você leu no texto bíblico. Uma quarta aplicação é: ore. Independente de qual seja o resultado, ore o texto. Aliás, o livro dos Salmos é muito precioso porque ele nos ajuda a orar. O livro dos Salmos é um livro de canções, mas é também um livro de orações, porque ele nos ensina algo que é muito difícil e desafiador, que é o seguinte: nós temos uma cultura que corre dois extremos. Ou ela nega o sentimento, isto é, ela nega a realidade da vida e todos os sentimentos e emoções que podemos ter na vida, o que é muito comum em comunidades mais tradicionais e religiosas. Então a pessoa finge que não tem raiva, finge que não tem alegria, finge que não está triste, finge que não tem problema, diz que está tudo bem sempre o tempo todo. Ou ela exacerba, os sentimentos. Ou seja, ela deixa que os seus sentimentos fluam sem filtro. E aí ela se deixa levar pelo desejo, pela raiva, pela violência. Os Salmos propõem um terceiro caminho, um caminho mais saudável. Orar a Deus acerca dos sentimentos. Orar as suas dúvidas, como o salmista fez no Salmo 73. Orar a sua amargura e tristeza por aquilo que outras pessoas fizeram com você, como no Salmo de número 137. Orar a sua angústia, como diz o Salmo de número 88. Orar a sua indignação contra a violência e a injustiça no mundo, como o Salmo 10. Orar a sua tristeza, como o Salmo de número 42, o Salmo de número 43, o Salmo de número 88, o Salmo de número 78 e tantos outros salmos. Orar a sua alegria, como os Salmos de número 100, os Salmos 121, 122. Entregue a Deus o sentimento que vier. Pense, por exemplo, no Salmo 1 e diga assim: Senhor, a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, mas eu olho para a minha vida e vejo que muitas vezes são esses conselhos que determinam a minha jornada. Senhor, eu sei que eu não deveria me deter no caminho dos pecadores, mas eu me atraio por aquilo que é errado, por relacionamentos errados, por pessoas erradas. Eu deveria nunca me assentar na roda dos escarnecedores, mas às vezes eu faço isso. Às vezes eu tenho amigos que zombam do Senhor, dos valores que o Senhor fala que eu devo agir, e eu estou tudo bem. É orar e dizer: Senhor, muitas vezes eu não tenho prazer na Tua palavra. E aí, entenda, a ideia do prazer aqui não é essa coisa romântica, infantilizada, de ficar todo alegrinho o tempo todo. Não é isso que a gente está falando. Mas me deixe dar um exemplo. Talvez você consiga entender melhor isso. Digamos que você tem uma namorada, ou um namorado, ou um marido, ou uma esposa. E ela diz para você assim: eu sou fiel. Eu não suporto viver com você, eu não aguento mais estar contigo. É um fardo estar do teu lado, mas eu sou fiel. Você provavelmente ficaria muito decepcionado com esse seu parceiro. Por quê? Porque sim, ele é fiel, mas ele não te ama. Sim, ele faz as coisas todas que tem que fazer, mas ele não se importa com você. Se isso é desconfortável para você e Deus criou você, você não acha que é tolice tratar Deus dessa mesma forma? Muito mais honesto é chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou num momento onde eu não tenho prazer em ler a Sua palavra. E pedir a Deus: Senhor, me dá prazer novamente em ler as Tuas Escrituras, em estar com o povo de Deus. E Deus vai trabalhar na sua vida. E o quinto ponto é lembrar que nós somos cristãos e que os textos nos mostram e nos apontam a Jesus. Porque quem é aquele que dá real motivação para nós? Precisa ser Cristo. Por quê? Porque se não for Cristo, em algum momento da sua jornada você vai se decepcionar. Se você faz qualquer coisa de Deus, sem Deus, em algum momento da jornada você acabará mudando a direção. Seja por alguma decepção que você vai ter, seja porque você criou uma expectativa que não vai se cumprir. Apenas em Cristo nós temos a capacidade de cumprir as Escrituras, porque apenas nele nós temos o poder
e nós temos a capacidade de fazer aquilo que o texto bíblico nos orienta. Porque Jesus é aquele que é o verdadeiro justo, que andou no mundo sem pecado, que foi zombado por isso, foi escarnecido por isso, foi ofendido por isso, foi morto por isso e venceu a morte e nos dá vida. E porque Ele nos dá vida, Ele é aquele que nos dá alimento, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que é a árvore verdadeira de vida. O Salmo 1 nos chama a olharmos como andam os caminhos do nosso coração. Se os nossos caminhos na nossa vida honram a Deus ou desonram a Deus, se no fundo nós estamos caminhando segundo o conselho dos ímpios, vivendo como se Deus não existisse. E isso vale em todos os relacionamentos, inclusive nos relacionamentos e na vida dita virtual. Porque talvez hoje quem é o pastor da sua vida não é o Senhor, mas o influenciador digital. Talvez hoje aquele que mais lhe aconselhe, lhe diga o que fazer, é o influencer, o youtuber, o instagramer. Talvez sejam pessoas e todo um sistema de valores que não lhe leva a aproximar-se de Deus. É impressionante o quanto os crentes sabem sobre um reality show, mas não conseguem lembrar de um verso das Escrituras. Por que isso acontece? Porque eles não têm prazer na lei do Senhor. Por isso, em Cristo, nós apelamos a você, que você olhe para a sua vida, que você hoje reflita como você está e que você possa ir a Cristo, receber de Cristo aquilo que você precisa, porque Deus sabe aquilo que você precisa. Deus sabe o porquê da falta de alegria e satisfação em servi-lo. Deus sabe as razões do coração de você estar sendo influenciado por caminhos que você não deveria seguir. O Senhor sabe os seus hábitos, os seus maus hábitos. Deus sabe como anda a sua navegação na internet. Deus sabe as suas conversas. E Ele quer oferecer a você hoje a oportunidade de refletir como anda o seu caminho, como anda a sua jornada, como anda a sua caminhada. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E por amor a Deus, por amor a você, a gente apela a você que hoje você possa olhar para a sua vida, refletir como estão os caminhos do seu coração, da sua vida, dos seus relacionamentos. Orar a Deus, pedindo que Ele renove em você a sua disposição em servi-lo, que desperte em você o amor, o prazer em servi-lo, e que você possa experimentar a beleza de uma vida frutífera, plena, bem-aventurada, como propõe o Salmo 1. Que Deus abençoe você, que Deus guarde a sua vida, que Deus fortaleça a sua família. Se esse vídeo lhe foi útil, lhe abençoou, você pode compartilhá-lo com seus amigos, você pode passá-lo através das redes sociais, você pode se inscrever no canal da igreja, bem como você pode levá-lo a outras mídias. Você pode reassisti-lo, você pode fazer anotações, você pode conversar com os professores. Nós estamos aqui para auxiliar você na sua caminhada com Deus. Que Deus abençoe você, que Deus guarde a sua vida e que o Senhor esteja com você em todos os seus caminhos.